Fala, povo santo! Sejam bem-vindos a mais um Alegria do Amor podcast. Esse encontro no entorno da mesa, onde temos sempre um ou mais convidados especiais para falar sobre vida de santidade, comunidade. Eu sou Iane Gino Bazei. Eu sou Thiago Bazei. E hoje um convidado muito especial para a comunidade católica em adoração, Padre Joaquim, esse sacerdote, né, que nos auxilia na comunidade. Padre, seja muito bem-vindo ao Alegria do Amor podcast. Boa noite, Iane. Boa noite, Tiago. É uma alegria poder estar aqui nesse programa que vocês idealizaram e que, com muito entusiasmo, fazem, e com isso fazem muito bem à comunidade, aos que acompanham. Eu não pude assistir porque eu não sabia bem como acessar as coisas. Eu venho de uma realidade mais difícil, né, de modo que às vezes a gente fica engatinhando e procurando saber as coisas onde é que se encontram, tá certo? Mas eu vou ficar sempre, toda semana, procurando ver, acompanhar, né, o programa Alegria do Amor, né, que vocês fazem a cada semana, não é isso? Isso. Então é uma alegria poder estar aqui para a gente ter uma conversa, né, de santidade, de caminho, né, de vida, de alianças e assim por diante. Olha aí, e eu quero aproveitar essa fala do Padre Joaquim, e dizer que a gente vai então enviar toda semana para você o link, né? Para ajudar, vamos ajudar. E também para quem quiser se inscrever, pode se inscrever no nosso canal, acionar as notificações e acompanhar toda semana, nas quintas-feiras, tem um novo episódio. Isso mesmo. Aproveita também e compartilha para quem você acha que merece participar dessa conversa também, escutar o que o Padre Joaquim tem a falar. Essa conversa aqui no entorno da mesa, muito simples. Como a gente disse ao padre, né? Imagine que estamos todos na cozinha lá do refeitório da Casa São Miguel e a gente vai conversar aqui sobre a história de vida do senhor. O senhor já falou que veio de uma realidade um pouco diferente, então vamos começar do começo. Padre Joaquim. Quem era o Padre Joaquim na infância? Como o senhor era quando era criança? A gente já sabe que o senhor tinha 17 irmãos, foi isso? Ou 16? Éramos 17 no 17, caso. Pronto. Como era essa casa cheia de gente? Conta aí pra gente, por favor. A bagaceira era grande. Era menino que não acabava mais. Minha mãe tinha, né, quase todo ano uma criança, né? Então, ela casou bastante jovem, mas meu pai casaram jovem. Ela com 17, acho que ele com 18 anos de idade. Hoje eles já completaram 68 anos de casados. Olha só, tá certo? Como hoje em dia é raro, né, padre? A gente encontrar raro. Casais tanto tempo, né? É raro. E minha mãe ainda diz, né? Eu não sei como é que eu vivo com esse velho. São 68 anos, eu não me acostumo com ele. Que meu pai gosta de brincar e de mexer com ela, e ela fica às vezes com raiva e fica dizendo essas coisas. Mas é uma graça, né? Minha mãe já está com 86 anos e ele 87. E eu nasci no seio dessa família. Eu sou o quinto filho, né, dessa família grande. Eles tiveram, na verdade, com o aborto, foram 18 filhos gerados. Sim. Mas ela teve um aborto espontâneo, né? E aí foi entre mim e meu irmão mais velho que aconteceu o aborto. Então, e meu irmão, um dos mais novos, em 1978, ele veio a falecer de meningite. Naquela época era muito difícil, né, as situações lá. Quando ela veio descobrir que era uma doença mais grave, já não tinha muito jeito, se levou para a cidade, que a gente nasceu e se criou na zona rural. Era isso que eu ia perguntar. Os senhores moravam... Na verdade, o senhor é de Paulista, no interior da Paraíba. Eu sou do sítio Barra do Caiçara, município de Paulista. Uhum. Então, é uma localidade que fica distante, uma certa distância razoável da cidade de Paulista, né? A gente fazia essa caminhada
a pé, né? Porque antigamente não se tinha transporte, a não ser o lombo do animal ou às vezes alguma bicicleta, alguma coisa. Já dizia Luiz Gonzaga, né? Quem é rico anda em burrico, né? Quem é pobre... Anda a pé. Assim a gente fazia, né? Eu lembro que aos 10 anos de idade, mais ou menos, eu assisti a primeira missa na cidade. Né? Porque antes o senhor, então, celebrava lá no sítio mesmo ou não? Foi a primeira vez que o senhor foi à missa? É porque a realidade antigamente era muito diferente de hoje em dia, né? Uhum. Então havia as orações, as rezas. Na casa da minha avó tinha sempre o mês de maio, né? Que era muito... Fazem as novenas, marianas. Essas coisas marianas, entendeu? E havia os momentos religiosos. A minha mãe sempre rezava o terço com a família, entendeu? Ela procurava rezar o terço. Mas a gente morava distante da cidade, como ir? Até para saber o dia de missa a gente não sabia bem. Aí, quando eu já tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, de 9 para 10, ela me prometeu que me levaria para a cidade, né? E a gente foi a pé, no caminho eu passei mal. Eita. Não por causa, mas eu comi alguma coisa que não me fez bem na viagem. Mas aí fui para participar da primeira missa, né, na cidade. Né? E foi assim uma aventura praticamente, por conta das distâncias, mais ou menos 12 quilômetros para você caminhar, atravessando o rio Piranhas, que durante o período de inverno ele enche, e para você atravessar, só atravessa ou montado num pau, né, num cavalete, chamado cavalete, é um instrumento que a gente vai nadando, etc., ou então numa canoazinha, né? Muito precária, muito difícil. E eu me criei nessa realidade, né? Um mundo povoado das coisas rurais, né? E foi por aí. Então, eu lembro que mais ou menos quase essa idade aí mesmo, meus pais foram à missão de Frei Damião, porque a gente ouvia falar em santidade, era meu padre Cícero Romão Batista, que já tinha morrido, né? Uhum. E Frei Damião, que era um santo vivo, né? Sim. Né? E a gente tinha desejo de ir à missão de Frei Damião, mas não dava para ir. Também, às vezes, não tinha roupa. Meus pais compravam uma roupa por ano para a gente. E olhe lá. Era né? por ocasião do São João? Era por ocasião da festa do Rosário que havia em Paulista, uma festa até passada para um outro período, depois da colheita do algodão, aqui a gente tinha direito de comprar uma roupa, às vezes um calçado, né, por ano. Então era uma precariedade. Vocês imaginam uma casa com não sei quantos meninos. Né? As roupas iam passando de um para o outro. E o passando. Quando chegava no mais novo, tava só. Os mais velhos, vamos dizer que tinham um sapato que não dava mais, que já de novo passava para o outro. Ou uma sandália que às vezes não dava mais, ou uma camisa, uma calça que não dava mais. Era essa situação. Então, a gente vivia da agricultura. E a gente tinha o que comer, mas era com aquela precariedade. Nem todo dia se tinha o alimento para você, naturalmente, comer pela manhã, cedinho, né, para a gente ir na lida do gado, das ovelhas, pastorear ovelha, pastorear gado. Eu fui mais ligado a essa coisa. Depois eu era o botador de água lá de casa. Como é que é o botador de água? Qual era a função dele? A função de colocar água em casa era com o jegue, com as ancoretas, entendeu? E aí eu tinha que acordar cedinho para colocar 5, 6 cargas d'água e ao açude, enchia, voltava, despejava nos potes e depois voltava e assim por diante. Então, era uma vida difícil, não era fácil. Cada um tinha uma missão em casa. Uma missão, mas aí depois que terminava a água, eu ia para roçado, às vezes levando algum lanche para os que estavam trabalhando na roça, entendeu? E levando, às vezes, o pote com a água na cabeça. O pote de barro. O pote de barro na cabeça.
entendeu? Até E o senhor conseguia equilibrar? Porque aquilo ali, uma vez eu fui tentar Sim, fazer sim. isso lá em Isabelê e não deu muito certo, não. Porque tem que ter tem um jeito de andar para equilibrar ali o pote. Eu soltava o pote sem rodilha, sem nada. A rodilha Menino, era o paninho enrolado paninho que bota na enrolado, cabeça para bota na proteger. É o paninho que protege. Isso, e que fica tem até o ditado, né? Se não pode com pote, não pega na rodilha. é daí que vem. Então não era fácil. E a gente ia e às vezes ficava o dia todo na roça, essas coisas todinhas, entendeu? Aí, um dia, minha mãe foi uma missão de Frei Damião, como eu disse para vocês. Sim. E quando ela chegou dessa missão de Frei Damião, foi mais meu pai, aí ela disse que havia uns frades que estavam por ali, que estavam com o Frei Damião, uns jovens, frades jovens. E aí ela me perguntou, minha mãe foi minha promotora vocacional, ela perguntou, se eu te der para os frades, para você ser padre um dia, você queria ser? Eu disse, quero. Se você vai, eu digo, vou. Meu coração disse que sim, mas ficou medo, né? De ela levar a sério isso aí. E eu era muito novo, né? Acho que eu tinha de 9 para 10 anos de idade, por aí assim. Então aquilo ficou no meu coração, nunca mais saiu. Tá certo? Ainda hoje mesmo ela perguntou, fez essa pergunta a mim. A minha irmã fez a pergunta, né? Aí minha mãe colocou para o meu avô, que era o incentivador. Meu avô era um autodidata, que ele aprendeu a ler, a escrever, e ele lia histórias, livros, comprava, ele ia para as feiras em Pombal e comprava alguns livros. Inclusive ele tinha a Sagrada Escritura, às vezes ele contava muitas histórias dos antigos personagens da assim, mais interessante, como Sansão, como Abraão, como Davi e assim por diante. Essas histórias a gente já manjava um pouco de história do Brasil, né? O meu avô, ele ouvia rádio, a Voz do Brasil, então ele sabia o que é que se passava no mundo, no Brasil e assim. Apesar de estarem distantes geograficamente, mas não estava alheio do mundo, né? Naquela época já tinha rádio, apareciam os rádios. Ô padre, eu posso lhe perguntar, quantos anos o senhor tem? 61 anos de idade. 61 é novo ainda. 62. É novo ainda, é da idade das nossas mães, né? Eu nasci no Concílio Vaticano II. Na verdade, mamãe já tem... As nossas mães já vão fazer 62. Elas têm a mesma idade, a minha mãe e a dele. 62 anos. É um jovem. É um jovem. Como é que foi a educação de vocês lá? Né? Porque era difícil, porque era distante. Como foi que aprenderam a ler, a escrever? Tinha um grupo escolar perto? Tinha a escola? Ou tinha uma professora que ia lá para dar aula? Ou era a mãe do senhor que ensinava? O meu avô era uma figura ímpar. Entendeu? Ele conseguiu uma professora em Pombal, né? E através de amizade ele conseguiu uma professora para dar aula aos netos. Lá no sítio. Né? Uma turma toda, 17. Toda, né? 17. Não, porque também não nasceram todos assim. Porque quando o último nasceu, o primeiro já tinha 17, né? Não, pela primeira vez a gente conseguiu se reunir na minha ordenação de padre. E foi. Em 2002. A gente reuniu a família pela primeira vez em 2002. Né? Caramba. Porque os mais velhos foram casando? Foram casando e assim. Depois, a segunda vez, aos 50 anos de casado de meus pais, que eu celebrei os 50 anos dele, já era padre, celebrei os 50 anos. Aí depois, os 60. Foi quando a gente decidiu ficar reunindo a família, no caso, a cada ano. Todos os anos. Em janeiro, a gente se reúne. Só a pandemia que fez um hiato, né? Um ano a gente não conseguiu se reunir. Eles moram lá em Paulista ainda? Eles moram aqui em João Pessoa. Em João Pessoa? Aqui em Mangabeira. Ah, então tá pertinho. Eu almoço praticamente todo dia na casa de meus pais. Coisa boa. Dificilmente quando eu não almoço por lá. E às vezes ainda pego a janta aí, de quebra. E com quantos anos? Deixa só o padre concluir como foi a história da professora. Verdade, da professora. Então, o meu avô conseguiu essa professora que veio, começou a dar aula, né, conseguiu alguns materiais. Eu lembro da tabuada, né, da carta de ABC,
né, de alguns cadernos que a gente, ele conseguia, não sei, não lembro mais, não tenho lembrança. Eu só sei que ele montou na casa dele uma sala de aula para os netos e os vizinhos, né? E era interessante, no caso. Depois, a primeira professora não voltou mais, acho que ficou um ano ou meio ano, não lembro quanto tempo. Ela ficou morando lá no sítio? Ficava na casa do meu avô. Depois ele trouxe uma irmã dela, né? Que foi que adiantou um pouco mais a gente. Então a gente teve esse primeiro contato, aprendemos a escrever e a ler qualquer coisa ali, juntar algumas palavras, algumas sílabas, algumas coisas, a contar alguma coisa, e aí a gente continuou no sítio trabalhando. Depois meu irmão foi fazer, né, aprofundar mais, minhas duas irmãs mais velhas e meu irmão, Geraldo, né? Sim. Foram fazer a admissão numa escola que tinha lá. Então, era uma escola já mais avançada. Depois, meu irmão, o mais velho, continuou os estudos e minhas irmãs ficaram no sítio. Era bem difícil, né? Minha irmã ainda conseguiu fazer logo os dois, mas eles fizeram a 4ª série, mais ou menos, que corresponde hoje em dia uma parte do ensino fundamental, né? Sim. E depois, minha irmã fez logo os dois, quando havia aquela época. E a gente ficou lá pelo sítio. Minha irmã foi minha professora depois, essa que fez a 4ª série, fez a admissão, que chamava antigamente. Ela foi a nossa professora. Então, foi ela que me alçou quando eu quis estudar, entendeu? Porque era muito. E meu pai foi resistente, queria que a gente fosse trabalhar na roça. Muitos irmãos meus ficaram aí. Mas eu tinha alguma coisa, uma intuição mais forte que me levou a romper algumas barreiras, né? E minha mãe me apoiando, entendeu? De modo que eu fui estudar, né, nessa mesma professora que meus irmãos estudaram, fazer a admissão. E aí daí eu fui para Paulista, foi quando surgiu a história, né, da vocação, no caso. A professora pediu para fazer uma redação, o que você quer ser na vida. Aí eu coloquei ser padre. Até minha irmã foi que me ajudou a fazer a redação, porque eu tinha algumas dificuldades. Ela até me ajudou a fazer isso. Então, mas quando o senhor falou assim, né, que queria ser padre nessa redação, isso. Foi por conta daquela conversa que teve com a mãe do senhor? Foi por conta da conversa. E depois o meu avô também incentivava. Ele queria que eu fosse ser policial ou militar. Ia ser um bom policial, não duvido. Tinha essas coisas na cabeça dele. Nós vivíamos na época da ditadura, entendeu? E acho que essas coisas passaram na cabeça dele um pouco. Né? De modo que ele incentivava, mas quando ele soube que eu queria ser padre, ele incentivou muito. Ele morreu sem me ver padre, mas depois eu consegui me ordenar com a graça de Deus. Mas foi uma luta muito grande, porque havia algumas dificuldades espirituais que faziam parte desse contexto, no caso. Hoje em dia, eu compreendo as coisas, até a gente trabalha com isso na comunidade, quando a gente pede orações à Volga para rezar o passado. Isso. Então, havia maldições no meu passado. Eu sou descendente de padre. O meu tetravô, o 4º avô, era um padre José Ferreira Nobre. Ele morreu em 1877. Foi uma seca muito grande. E quando o bispo de Olinda Olinda e Recife, né? Soube que ele tinha uma ninhada de menino aqui lá pelo sertão, em Jardim de Piranhas, que ele era vigário de Jardim de Piranha, Capelão Mó de Paulista, né, que é a minha cidade. Então, o bispo mandou um recado que ele fosse esmolando até lá. Então, ele aproveitou a quadra que a família foi para o Brejo por causa da seca de 1877, e quando ele passou pelo Brejo, na cidade de Mulungu, ele foi acometido de paratife e por lá morreu.
alguns apanhados que eu tenho a respeito disso. Então, um parente meu, né, dessa família que era grande, a família do padre, o padre, ele mais os irmãos eram 9 irmãos, né? Sim. E aí, algum descendente de um filho desses, do irmão desses, ou irmã do padre, foi que me trouxe à tona algumas histórias dessas. E aí foi que eu descobri, eu não sei como foi, mas eu descobri que havia alguma maldição. Ele me falou dessa coisa, que quando a minha pentavó morreu, antes de morrer, ela ficou com dificuldade de aceitar a situação do padre, né? Sim. E como tivesse lançado uma maldição, até a 5ª geração. Eu era a 5ª geração. Exatamente a 5ª geração. Então houve umas certas coisas, então foi a partir disso que eu não conseguia me ordenar padre, terminei meu curso de filosofia, teologia, fiz o estágio pastoral, mas sempre havia uma dificuldade. Aí foi quando eu descobri, depois de uma certa luta, descobri que havia uma certa maldição. E aí, fazendo oração com Lourdélia, que é muito amiga de Volga, de Eduardo. Imagina as duas juntas, então. Uma oração com as duas juntas. Diga aí. Então foi por aí, né? Foi muito difícil, foi uma batalha grande. Eu terminei em 92, terminei o curso de teologia. E só fui ordenado em 2022. Não, 2002. Aliás, 2002. 2002. 2022 Foi ano passado. não tem condições, né? Mas então vamos chegar justamente nisso aí. O senhor estava lá no sítio, aprendeu a ler e escrever, sua irmã lhe ajudou, foi para a cidade para estudar. E daí para frente, como é que foi esse caminho até chegar no seminário? Isso aí aconteceu em 78, 1978. Em 79, eu consegui, através de um programa vocacional que havia na rádio de Cajazeiras, ter notícia do seminário, né? Depois o meu vigário ficou sabendo também que eu queria ser padre, tá certo? De modo que algumas coisas conspiraram para que eu fosse para o seminário. Em 1979, eu fui para o seminário, no caso. O senhor foi para qual seminário? O seminário de Cajazeiras. Fiquei 6 anos fazendo de 6ª série ao 3º científico, no caso, antigamente, que era assim. Tá certo? Fiquei lá para Cajazeiras. Depois fui para o seminário de Maceió. Aí Maceió já teve algumas dificuldades, entendeu? Aí depois de Maceió vim para Olinda. E Olinda eu fui para Recife. Foi uma época muito difícil também, porque houve o fechamento do ITER. Quando eu cheguei no ITER Serena fechou, com 2 meses fechou, não mandou fechar. E aí a gente teve que vir para João Pessoa. Reabriu o antigo seminário da Paraíba. Uhum. Foi um tempo muito difícil, né? O diácono lembra dessas situações todas. Foi uma época cheia de percalços, assim. Até o senhor se ordenar padre, o senhor passou por um bocado de coisa. Foram batalhas e mais batalhas, incansáveis, entendeu? Eu digo a vocês que a minha vida foi assim muito difícil, muito dura. Eu acho que se eu não tivesse vocação, se Deus não tivesse me chamado mesmo, não alguém para passar pelo que eu passei, chegar aonde eu cheguei, entendeu? Só Deus colocando a sua mão e me levando, me conduzindo. Porque eu sempre acreditei que eu seria padre, eu queria me ordenar. Mas sempre havia empecilhos, sempre havia dificuldades. Sempre havia dificuldades difíceis, problemas, vicissitudes e assim por diante. Aí chega um certo momento que até minha mãe perdeu a esperança de que eu fosse ser padre. Ela já não esperava mais. Mas eu acreditava, eu tinha ali no coração isso aí. E quando tu passava por esses desafios, né, essas dificuldades, tu tinha um acompanhamento de algum diretor espiritual? Como é que tu conduzia esses desafios com você, assim? Como é que tu agia em relação a isso? Tu tinha
Um um suporte. suporte, um direcionamento espiritual? Conseguia conversar com alguém sobre isso? Ou foi na raça mesmo, aguentando? Olha, hoje em dia tudo é fácil. Tudo é muito fácil hoje em dia. Antigamente tudo era muito difícil. Não tinha. Quem poderia ser o diretor espiritual, me dar uma ajuda, seria o meu vigário, no caso. Mas ele era hostil a mim. Por causa de política partidária, ele era hostil. A minha família votava contra, ele levava isso a sério, essas coisas, e não aceitava, entendeu? Me apoiar e assim por diante. Então, havia uma certa maldição, estava ligada à linhagem de meu pai. Eu sempre digo isso, né? E houve umas dificuldades comigo e com meu pai. Ele sempre pegava no meu pé, que eu era, quando criança, tive problema de saúde. Problema de saúde bastante sério, entendeu? Eu tinha anemia, verminose, algumas coisas. Para criança, nascido e criado na zona rural, sem ter recursos. Mas, meu Deus, as coisas como era difícil. Isso. E até sobreviver mesmo, né, padre? Até mesmo de sobreviver. Entendeu? Então, quem poderia fazer isso seria o meu pároco. Então, aquilo que acontecia com meu pai, de repente também começou a acontecer com o meu pároco. Ele não me acolhia como deveria. Parece que por conta da maldição as coisas, Deus ia abrindo os caminhos, mas o inimigo ia tapando os caminhos, as coisas todas. Ele ia fechando, né? Ia Ele fechando. ia fechando os caminhos para você. Mas quando o senhor foi para o seminário, agora já mudando, assim, quando o senhor foi para o seminário, o que foi, assim, a primeira recordação que o senhor tem quando chegou lá? As aulas, algum professor, o que foi que chamou a atenção do senhor? Olha, uma das figuras de padres que apareceu na minha frente, que me chamou muito a atenção, além do meu vigário no começo, né, que eu vi ele celebrar uma missa, que ele me encantava, né, que ele tinha uma voz bonita, bem impostada, era um homem alto, forte, entendeu? Também o diretor do Colégio Diocesano, Padre Rolim. A gente morava no seminário e estudava no Colégio Diocesano Padre Rolim, de Cajazeiras. E aí, aquela figura do Monsenhor Gualberto. Ele ficava de pé, esperando os alunos chegar, e era todo mundo chegando, e ele aquilo ali, olhando para um e para outro e balançando só a cabeça. Entendeu? E aí, daqui a pouco ele, bom dia, dava um bom dia bem puxado. E aí era aquela figura, aquele paizão, aquela figura amável. Ele dava aula para a gente. Então foi uma das pessoas que me chamou muita atenção. O padre Raimundo, que era o vice-reitor do seminário, Dom Zacarias, eram sempre figuras assim que a gente olhava, se espelhava e assim por diante. Então foram figuras que foram marcando a vida da gente. E quando começou a estudar a filosofia propriamente dita, o senhor tem algo em mente, assim, algo que tenha lhe chamado a atenção? Ou quando se aprofundou, porque o senhor disse assim, que teve muitas dificuldades na infância, né? Já veio frequentar a missa, já era mais, não teve aquela catequese básica, assim, que hoje em dia, como o senhor disse, né? Hoje em dia tudo é mais fácil, que a gente tem hoje em dia. Mas como foi essa construção do senhor, assim, para entender as coisas de Deus, por exemplo? Bom, a gente já tinha aquela coisa da cultura, da religiosidade popular, entendeu? Dos benditos, das excelências, das coisas todinhas. É tanto que vocês percebem que esse lado é forte em mim. Isso. Eu ia até perguntar isso ao senhor depois. Como foi que chegou essa questão, por exemplo, do cancioneiro popular, que o senhor sempre traz para a gente nas celebrações? Essa fonte foi o ofício divino no seminário, no caso, né? Eu conheci no seminário e aí fui bebendo dessa fonte. Mas o ofício divino, ele faz o quê? Ele pega essa coisa popular e faz uma atualização, e pega os hinos bíblicos, os cânticos e hinos bíblicos, entendeu? E compõe de uma forma mais popular, entendeu? Salvando alguma coisa do texto bíblico, no caso. Não é uma coisa mais livre, não é o texto bíblico. Mas a gente vê assim, que tem muita
razão de ser, né? Porque o senhor até hoje lembra, né? É só ter a passagem bíblica ali que o senhor já puxa lá a É que canção. eu sempre tive uma memória muito boa. Né? Eu aprendi primeiro a decorar do que a ler. Eu decorava, era capaz de decorar, entendeu? Eu tive dificuldade de ler porque eu decorava, Uhum. entendeu? Aí passava por cima das coisas, entendeu? De modo que eu sempre decorei as coisas, coloquei, decorar é colocar no coração, né? Como eu sempre falo. Então era fácil de decorar as coisas, os benditos antigos. Então o ofício divino pega algumas coisas da cultura popular, entendeu? A forma musical, principalmente com Geraldo Leite, Padre Reginaldo Veloso e outros, né? Padre José Rodrigues, que compuseram boa parte, né, das músicas que estão lá no ofício divino das comunidades. Então, uma das fontes de inspiração foi o ofício divino, a partir da religiosidade popular. A minha primeira catequista foi minha irmã, que foi professora, e para dar uma tintura ali A minha primeira comunhão, eu fiz um dia, eu fui para Paulista, né, e me confessei com o Padre Andrade, que foi quem me batizou, já era um padre idoso, entendeu? E fiz a primeira comunhão. Mas não teve essa preparação. Não teve Não uma teve um catequese, curso, não teve Não um teve uma culto, catequese. não Nós teve... tínhamos uma catequese assim, era de perguntas e respostas. Quem é Deus? Deus é Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. Quantos deuses há? Um só Deus, não pode haver mais do que um. És cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. E aí era perguntas e respostas. Aí a gente aprendia as orações e era só isso, a catequese, basicamente. Minha irmã brincava, cantava alguma coisa lá e pronto. Minha irmã mais velha, né, Luzia? Uhum. Mas o senhor canta. O senhor toca também algum instrumento ou nunca teve essa... O único instrumento que eu toco é um instrumento de corda, é sino de igreja. Que eu toco. Ai, Jesus. Mas eu não toco nada, não. Assim, senti vontade, mas eu acho que eu não tenho muito jeito para tocar, não. Para cantar, sim, mas para tocar fica mais difícil, no caso. É. O que é que vocês querem saber mais? Não, Pode eu nem canto e nem toco. Não, agora eu quero saber do senhor. O senhor foi pro seminário, tudo, teve todo esse processo que demorou bastante, né, até ser ordenado. Quando o senhor foi ordenado, qual foi a primeira paróquia que o senhor foi designado? Foi a paróquia do Senhor Menino Deus de Triunfo. Triunfo lá no... Triunfo, Paraíba, Sim. Alto Sertão. Inclusive tem uma festa muito peculiar. A festa lá, por a imagem do Menino Deus ser uma imagem pequenininha, ele não chama o Menino Jesus, chama o Senhor Menino Deus. Só para vocês terem uma ideia. É a festa de lá, da primeira noite à última, todos praticamente vestem rosa. Esse é diferente desse seu rosa, é o Rosa Baby. Uhum. Entendeu? Eles vestem homem, mulher e meninos. Todo Sim. mundo paga a promessa. É uma loucura, no caso. Né? A igreja fica cheia, lotada e ainda fica quase outra igreja fora. Do primeiro dia ao último, no caso. Então eu fui para essa paróquia que era assim bem interessante, bem singela, né? Com suas manifestações culturais, religiosas, entendeu? Em banda cabaçal que entrava com o ramo do Menino Deus, dos noitários, essas coisas todinhas. Foi por aí, né? Foi a minha primeira experiência como administrador na paróquia, no caso. E quando o senhor chegou lá, assim, qual foi o grande desafio do senhor, a grande dificuldade que o senhor teve quando chegou lá, assim, que encarou, passou tanto tempo se preparando, chegou esse momento e agora vou encarar de frente aí essa dificuldade? Ou foi tranquilo? Foi muito tranquilo. Porque as dificuldades... Olha, depois da minha ordenação, entendeu? Depois da minha ordenação, as coisas, elas têm algumas dificuldades, entendeu? Mas parece que o empecilho era que eu me ordenasse padre, entendeu? E depois Até de tantas dificuldades, parece que todos os outros problemas se tornam pequenos, né? Com certeza. Então, eu não me admiro porque eu vim para João Pessoa, por exemplo. Então, algumas dificuldades para
que eu quis vir para fazer o ano sabático. Mas eu já tinha uma segunda intenção, né? Já era mal intencionado, né? Ou bem intencionado, que eu queria ficar por aqui. Minha família já morando quase toda por aqui. Ah, mas de quando o senhor foi ordenado até vir para João Pessoa, o senhor ficou lá em Triunfo? Fiquei em Triunfo, de Triunfo vim para Coremas. Sim. Foram duas paróquias. Foram 2 paróquias, né? 2 paróquias. 2 paróquias. Quanto tempo, em média, cada... Eu fiquei quase 9 anos em Triunfo. Depois eu pedi ao bispo mesmo para sair, porque eu já queria mudar alguma coisa, entendeu? Eu fiquei 6 anos, 6 meses e 6 dias em Coremas. No 7º dia eu vim descansar aqui, no caso. Eu descansar na praia. Vim descansar na Se bem praia. que Corema tem um açude, é quase uma praia, né? Com certeza. A gente já rodou um bocado. A gente, né? eu, Yane e tem os meninos aqui do estúdio, né? A gente já rodou um bocado por esse sertão nas missões de trabalho, né? Na vida secular. E a gente conhece um pouquinho dessa região. Mas eu acho que a principal característica do povo do sertão é justamente essa devoção. Não é, padre? Aqui na capital parece que as coisas andam meio perdidas. Ou muito soltas, ou as pessoas acabam se esquecendo. Inclusive, assim, não estou falando assim que não temos bons católicos, mas que me parece que o povo do sertão ele é mais apegado às coisas de Deus. É as tradições, no caso. Apegado mais às tradições. Mas aqui na capital tem muita qualidade nos cristãos daqui, no caso. Os que são católicos, eles são mais ferrenhos, mais conscientes, mais... até porque conseguem participar mais, entendeu? Por causa dos instrumentos que se tem. Então, no sertão, não, tem as dificuldades. Eu fui vigário do interior, no período da festa de padroeiro, a festa do Senhor Menino Deus, a gente saía pelas comunidades, pegando as prendas do leilão, pegando galinha, peru, carneiro, capote ou guiné, essas coisas todinhas, entendeu? Eu lembro que eu dei muitas carreiras em galinha para poder. E eu mesmo é que leiloava, fazia o leilão na festa. Fazia o bingo, fazia tudo? Ou era só no leilão lá? Quem dá mais? Era mais o leilão. O bingo também, às vezes eu puxava o bingo também. Outro botava alguém para fazer isso. Mas o leiloeiro, no começo, era um rapaz que tinha lá e eu fui ajudando, entrando, ajudando. E depois ele teve umas dificuldades, entendeu? E saiu da comunidade, né, por conta daquilo que ele passou. Havia umas incompreensões, então a gente achou melhor que ele não ficasse fazendo a função que ele tinha, que era um animador de primeira, né? Era o braço direito do padre. Aí ficou difícil. Então o padre ficou sozinho para leiloar. Eu fazia isso. Até o último leilão. A minha despedida na paróquia foi um leilão à noite. Até meia-noite, entendeu? Quando terminou... Mas era o que tava leiloando? Tudo. Dos bichos, de comida? De bicho, de comida, de galinha de capoeira assada, de tudo que se colocava em leilão. E daí tu veio para João Pessoa para descansar, tirar um ano sabático. Sim. Né? Como que chegou em adoração? Vamos lá. Deixa eu entender isso. Como é que você chegou em adoração? Como é que foi rezando algumas missas? Conta aí pra gente como é que chegou em adoração com o diácono Eduardo. Logo quando eu cheguei... Primeiro, o senhor chegou aqui em que ano? Quando o senhor veio para cá, foi em que ano? Em 2018. 2018, tá. Em janeiro, 29 de janeiro de 2018, eu vim para cá. Aí me pedi logo para celebrar algumas missas. Lá em Santo Antônio do Menino Deus, no Jardim Cidade Universitária. Alguém soube de mim, né? Depois... havia o chanceler da Cúria, o padre Luiz José, me pediu para celebrar algumas missas lá em Bahia, substituí-lo. Então foi ele que deu a indicatória para... né, e eu comecei também a celebrar em Fátima, acho que houve essa comunicação. Olha, chegou um padre novo por aqui, ele está de ano sabático. E tá de folga. Está de folga por aqui. Então, começaram a me pedir para celebrar. Uma das primeiras paróquias foi Nossa Senhora de Fátima, né? Foi onde eu fiquei mais, até o ano passado, né? Eu fiquei celebrando às terças e quintas-feiras e confessando às tardes, né? Então, o ano passado foi que a gente estreitou mais com a comunidade.
Mas aí o padre Luiz José indicou a Eduardo, o diácono Eduardo, que eu estava por aqui. Então, no final de 2018, finalzinho do ano já, eles começaram a me pedir para celebrar a missa na comunidade. Aí eu comecei a celebrar. Irmão Leão, sempre que entrava em contato comigo, me chamava. E aí a gente foi aproximando, estreitando laços de amizade. Depois, Dom Fernando Panico, que estava na Itália, não voltou mais, que ajudava muito a comunidade. E aí Eduardo um dia foi falando, né, se a gente poderia fazer uma parceria. Aí, bom, podemos fazer. Mas até que chegou um dia em que a coisa foi estreitando mais. Em 2019 a gente caminhou melhor. Quando foi no mês de junho, na noite de São João, ele me chamou para até um domingo à noite. Ele me chamou para celebrar na Terra da Promessa. A capela ainda estava no cimento, né? No cimento troiado, né? Só estavam as paredes levantadas, cobertas e o cimento troiado. Tudo aberto, etc. E ali foi quando eu soube que Dom Fernando Panico foi que firmou a pedra fundamental. Eu digo, olha, eu estou quebrando a cabeça, a melancia na cabeça do bispo, né? Eu digo, quem deveria estar aqui celebrando essa missa seria ele. A primeira missa celebrada lá foi eu quem celebrou, na Terra da Promessa, no caso. As coisas já caminhando. E aí, em 2020, foi quando aconteceu um momento de oração com Volga. Eu trouxe uma pessoa até aqui para o Bessa, né? Eu não sei mais quem era, lá de Nossa Senhora de Fátima, veio se confessar. E aí eu achei que precisava de uma intercessora, fazer uma oração para orientar. E eu não sei mais nem quem é essa pessoa, mas só sei que ao final da oração, Volga e Catarina, que estava lá pertinho lá, se viraram para mim e começaram a dizer uma coisa. Uma dizia e a outra dizia também. E a outra terminava, a outra pei, parecia uma cobra acuada por 2 cancões, né? Entendeu? E cada um aqui dizia uma coisa. Aí disseram, olha, vá falar com o diácono. Você tem uma missão ligada ao diácono. A oração não era para aquela criatura que eu levei, era para mim. Era para ti. Principalmente, né? Aí eu fui falar com o Eduardo na Terra da Promessa. Lá, foi uma quinta-feira, dia de vivência. Eu celebrei às 11 horas. Depois a gente almoçou por lá e um pedaço a gente voltou. Aí foi onde a gente combinou. Isso foi no iniciozinho de fevereiro. A gente combinou de eu celebrar aqui no Bessa todo dia de manhã para a comunidade. Para os oblatas que estavam aí. E alguma oblata que já estavam por aí, ou que estava na terra uma parte, eu não lembro mais se havia porque alguém tinha os de vidas que tinha moravam os na de vidas, Misericórdia exato. também. Paulinho, Maria, a irmã Terezinha, né, que era Márcia Jorge, eles moravam lá na Casa da Misericórdia também. Mas era uma outra turma que estava por lá. Sei que Volga estava por lá, irmão Leão. Tinha os meninos também, eram né, os meninos, estavam... era mais o lado masculino. Amaro, Basílio. Era mais o ramo por lá. masculino que estava Exato. por lá. Só que Volga estava no meio. Volga e uma outra dessas oblatas, no caso. De modo que eu comecei a celebrar aí. E aí, quando foi logo no comecinho de março, chegou a pandemia e fechou tudo. E aí, o que foi que aconteceu? Né? A pandemia, que eu sempre digo, nos uniu. Porque o senhor celebrou bastante pra gente, principalmente nas missas online, né? Ele celebrou Todas. todas. Todos os domingos, todos os sábados. Todos os também. domingos, dias que tinha missa, eu... As adorações nas terças-feiras à também noite. online, nas terças-feiras. As adorações praticamente eu não participei, né, nesse período. Eu vinha mais às missas. Eu lembro da primeira Semana Santa que foi online, foi uma barra, né? Isso. Era só o pessoal, né, Só os de vida ali, né? Só os de vida e quem estava ali filmando, entendeu? Fazendo a transmissão. O pessoal da comunicação, né? Comunicação. E reduzido, né? Só quem e estava alguém operando que tocava ali e pronto.
né? De modo que foi um período assim, realmente bastante difícil. Mas, naquele período, por exemplo, eu fiquei uns 2 meses para poder celebrar uma missa em Fátima, quando eles me chamaram para celebrar. Que toda semana eles me chamavam 1, 2, 3 missas. E aí eu fiquei só com a comunidade, quer dizer, a minha paróquia foi a comunidade católica em adoração. Foi graças à comunidade. Então Deus me jogou na hora. Daqui você não sai, daqui ninguém lhe tira. Daqui ninguém me tira. Mas, Padre Joaquim hoje, certo? Como é que foi essa mudança? Né? Porque é Padre Givanaldo, né? Eu te conheci como Padre Givanaldo. Como é que foi esse discernimento? Conta pra gente esse caminho dentro da comunidade. O ano passado, o diácono já tinha dito alguma coisa, né? Já tinha feito algum convite para estreitar mais laços com a comunidade, talvez ser um oblato de ordem terceira, etc. Aí, quando foi o ano passado, ele fez um convite para a gente estar mais perto, mais próximo. Então, foi dada a formação para mim e os 2 diáconos. Uhum. Né? E então a gente recebeu, né, foi acolhido como oblato, né? E fui consagrado no retiro agora em janeiro, né? Na comunidade. E aí, como o beneditino muda sempre o nome, então foi mudado o meu nome. O diácono perguntou se eu tinha algum nome. No período que eu fiz a oração com Lourdélia, ela já tinha dito que Joaquim era um nome que estava na minha vida, ligado à minha vida. Aí eu não sei se foi no passado ou poderia ser para o futuro, mas que eu guardasse esse nome Joaquim. Aí quando o diácono começou a falar nisso, começou a me inquietar no coração o nome Joaquim, no caso. Eu digo, se ele propor mudar o nome, eu já sei o nome. Olha que interessante, né? Eu não sabia disso. E, inclusive, quando teve esse convite lá no retiro anual, eu chorei um pouco só, tá? Eu chorei um pouco. O senhor acredita que ele chorou pouco, padre? Eu já tô chorando aqui, ó. Mas foi muito emocionante, sabe? Ver a nossa comunidade tendo um padre oblato, né? Agora nesse caminho com a gente. E sabendo que a gente vai ter outros padres dentro da nossa comunidade, né? Porque os nossos irmãos estão estudando, os oblatos estão estudando no Rio de Janeiro para se tornarem padres também. E você, na nossa comunidade, está trazendo, tá pastoreando também eles, né? Tá com a gente, pastoreando a gente como padre. Isso é fantástico, é um privilégio muito grande. Privilégio muito grande. É uma das coisas que eu acho que a gente mais sonhou, assim, óbvio que eu não estava desde o começo na comunidade, mas de quando eu cheguei, assim, que sempre foi um sonho de todos nós, era que tivéssemos um padre para nos assistir, né? Porque todo domingo, todo sábado era aquela correria, irmão Leão, aí muitas vezes o padre era chamado para uma outra missão, tinha que correr atrás de outro, não sei o quê, uma dificuldade. A gente não tinha confessor lá na comunidade, e quando o senhor se dispôs a começar a confessar, foi quase como se, assim, era algo que a gente desejava muito do fundo do coração e é um privilégio. Acho que a ausência que a gente teve nos anos anteriores e ter o senhor hoje mostra o quanto somos privilegiados. É um privilégio para nós ter o senhor lá. O diácono disse que Nossa Senhora tinha prometido para ele que a comunidade teria padre, no caso. Nossa Senhora ia dar um padre. Então, se sou eu, né, o que posso dizer, né? Graças a Deus, né? E que Nossa Senhora seja cada vez mais admirada pelas suas virtudes, da solicitude, do serviço que ela prestou, né, ao Filho de Deus, sendo mãe, se tornando mãe, no plano da salvação. Então, eu me sinto assim privilegiado também em participar da vida da comunidade católica em adoração. Era isso que eu ia perguntar para o senhor agora. Que a gente tem essa vida comunitária, né? E muito se parece com essa vivência que a gente tem nas paróquias no interior. Mas como foi para o senhor, assim, começar a conviver com a gente, entender as peculiaridades? Se assustou com alguma coisa?
Não, isso foi acontecendo naturalmente, no caso. Eu vi que a comunidade tinha algumas coisas. Evalga percebeu isso ela disse que havia algumas resistências. Eu sou de origem muito simples, como eu disse, né? E a comunidade tem certas peculiaridades de chiqueza, né? De bacana, bem arrumada, bem organizada, bem pensada. Eduardo é um primor nas Muito coisas, zeloso com as muito coisas zeloso litúrgicas, com as coisas né? litúrgicas, com as coisas de Deus. Eu tinha certo receio, mas eu via que a comunidade também brotava como algo muito espontâneo, no caso, né? Pelo canto, pelas coisas. E eu já me colocava, às vezes, quando ia dar algum aviso ou dizer alguma coisa, eu já me colocava no meio da bagunça. Né? E o pessoal se admirava, o pessoal ficava... Bruno Maia fala disso, o Ney fala dessas coisas, André. Então, o Diego que vivia já lá para o norte, né? No caso. Sim, Diego Holanda estava... Diego Holanda. Mas o pessoal percebia essa aproximação, essa cumplicidade, né? De dons, de carismas, que vocês já viram que eu sou muito espontâneo, no caso. Gosto de dizer leseira também. Falando em Diego Holanda, tava em Tefé, né, Manaus. Você fez uma missão com a comunidade para Tefé, né? Como é que foi a tua primeira missão indo para lá? Olha, foi uma graça. Eu fui conhecer Manaus, conhecer Tefé. Então eu viajei com o Ney. Quando a gente chegou em Manaus, chegou de madrugada já. Então a gente viajaria às 7 da hora da manhã, só que o avião teve problema e não voou para Tefé, de Manaus para Tefé. Um urubu colidiu com o avião em Tabatinga e o avião não voou naquele dia. A gente só foi no outro dia para Tefé. Então só fiquei 24 horas em Tefé, ou menos que isso, no caso. Eu ia ficar 2 dias na comunidade de Tefé. Uhum. Aí então só deu para chegar, conviver um pouquinho por ali, teve um almoço com o pessoal, é como se fosse um dia de vivência, né? Uhum. Então eu fui à feira com o diácono, comprar peixe, comprar as coisas. Conheci um pouco ali no centro da cidade, em Tefé. Fomos à feira, no mercado, compramos as coisas e viemos para casa. A gente ficou o dia nesse fole todinho de convivência, comendo comidas exóticas, como o bodó e outras coisas mais. O diácono cozinhando, o pessoal trazendo as coisas e a gente nessa folia. Ficamos o dia, à noite a gente celebrou a Eucaristia e ficamos no momento lá. Não lembro mais o que foi que aconteceu mais tanto, mas teve um momento, eu não sei se teve adoração também. Pelo menos a missa eu celebrei nesse dia. E no outro dia de manhã a gente veio embora. Foi uma passagem rápida, então. Foi passagem rápida. Passagem rápida. Eu fiquei mais tempo em Manaus, no caso. Então, para voltar, eu fiquei mais tempo em Manaus. Então, foi a convivência com o diácono, foi muito interessante. Você fez uma viagem para lá, né? Foi duas. Duas já, né? 3. 3. Já tem que ir de novo agora para casa nova. Quando teve o Encheivos. Teve o Encheivos, né? Não sei se Tefé. foi. Em Tefé? Foi Foi em em Tefé. Tefé. Isso. O Encheivos Tefé ano passado. Foi em 2001 que eu fui. 2021. 2021, né? Porque já foi o aliás. segundo ano que Foi o teve. segundo ano que teve, né? Isso. Segundo ano. Tefé. E Vai ter agora isso. novamente, né? Então, para quem é de Tefé, acompanhe as redes sociais da Comunidade Católica em Adoração, que vai ter Encheivos Tefé, né? Eu não sei a data, tá? Não sei a data, mas a gente vai colocar na descrição aqui a data do Encheivos Tefé. Eu não posso esquecer. Vai dar certo. Só um parêntese com a história de Tefé. Eu só sei que eu fui novamente para Tefé, foi para o Encheivos para celebrar e confessar. Celebrei, confessei e vim-me embora. Nem aproveitou, Tefé. Nada. Então eu fui 2 vezes a Tefé e fui a terceira vez a Manaus o ano passado por conta daquele desafio da casa de Manaus, Sim, né? A sim. mudança da casa, Mudança e tal. que havia uma certa dificuldade lá com
com o bispo auxiliar, que estava cobrando um pouco mais da comunidade, algumas coisas, etc. E aí a gente foi, o bispo auxiliar disse que queria conversar com clérigos. Uhum. Aí foi eu e Eduardo, né? Chegamos lá logo bem cedinho, e na residência episcopal. Foi até o cardeal que nos acolheu, abriu a porta para a gente. Nos acolheu, mandou a gente sentar lá numa sala, e quando o bispo chegou já veio de uma forma mais tranquila, entendeu? E foi bem interessante o que aconteceu por lá, né? Então eu fui a terceira vez já a Manaus. 2 vezes a Tefé e 3 a Manaus. Manaus, no caso. Em Manaus foi essa segunda, a última foi com essa missão, de ter presença clerical na conversa com o bispo, no caso. Você chegou aí na Casa do Rio de Janeiro também? Ainda não. Não, né? Ainda Não. Só vi por vídeos. vídeos. Por vídeos. A nossa também, né? Não conhece a missão. A gente não conhece Missão Manaus e não conhece Missão Tefé ainda. E nem a Missão Rio de Janeiro. E nem Catolé agora. Nem Catolé agora, né? Catolé já conhece a missão a lá. A cidade eu conheço. A missão não, a missão ainda. não. A missão não, né? Minha mãe é de lá, de Catolé do Rocha. Eu tenho sangue sertanejo também, padre. Você não reparou, não? Não sabia, não. Minha mãe é de lá. Aí eu lembro quando eu era criança, o pai de uma amiga minha da escola, né? A gente conversando sobre isso, né? Porque minha família é de não sei, de um interior de não sei aonde, não sei o quê. Aí eu falando, não, minha mãe é de Catolé do Rocha. Aí o pai da minha amiga olhou pra mim e fez assim, e seu pai casou com uma mulher de Catolé do Rocha? Eu falei, casou. Aí eu falei, homem corajoso, porque o povo diz que as mulheres de Catolé são brabas, viu? A fama é porque havia confusão entre os maias e suassunas, né? Que se matavam. Aí é como se a cidade inteira fosse mobilizada nas questões políticas da região. As mulheres de lá, o povo de lá, de uma forma geral, tem a fama de ser um povo duro. Mais firme. Isso. Não sei se o pai da minha amiga estava tão errado, não. Como minha havia mãe fama também de matadores em Conceição de Piacó. Então foi... Eita. O rapaz aqui é de Conceição. Mas havia muitas dificuldades lá no sertão, principalmente essas 2 cidades lá do sertão, Catolé e Conceição. Matavam um da família, depois matavam o outro e assim iam fazendo, no caso. Eram situações difíceis. Pois é. Mas aí estamos precisando, então, né, padre? Seguir para Catolé do Rocha para tá mais perto, né? Do que Manaus, Tefé e do Rio de Janeiro. A gente até se organizou para ir para Tefé num Encheivos, e daí, por dinâmica de trabalho da Iane, a gente não conseguiu ir. Tivemos que mudar. Paulinho está indo amanhã com Maria, né? Para Catolé. Para assumir a missão. Eles vão assumir a missão Catolé. E papai até comentou, né, que eles abriram missão Tefé, missão Manaus também foi eles que... Eles foram na primeira turma. na primeira turma também. Aí agora Catolé. Uhum. Somos muito ricos, né, de missionários. Graças a Deus. Temos casais. E não tem tempo ruim não, né? Tem tempo ruim não com o pessoal da Em Adoração. Eles vão em frente, é o sim, só vai... E vamos ver como é que vai ser. A gente dá o passo. E a nossa comunidade tem esse perfil, né? De dar o passo e deixar Deus também colocar o chão. Porque a gente tá crescendo, né? Crescendo e cada dia mais esse crescimento vem nos acompanhando aí. Bom, eu quero dizer a vocês também que, na verdade, esse casamento, entendeu, com a comunidade católica em adoração foi uma coisa que, assim, me deixou muito tranquilo, muito satisfeito com as expectativas, no caso, diante de tudo isso, a caminhada. O diácono me deixa muito à vontade. Eu não moro na comunidade, mas moro próximo, e Deus levou a comunidade à casa daqui do Bessa. Lá para o Colibris? Para o Colibris ficou mais perto, ficou mais fácil até para a minha presença, a minha estada na comunidade. Então, de modo que aos poucos a gente vai cada vez mais se comprometendo e se firmando, e a missão vai cada vez mais se robustecendo, né, com as presenças. E eu me sinto parte nesse sentido de como padre, entendeu? Poder acolher as várias situações
que precisa, na verdade, do sacerdote. Né? Eu sou o feijão com arroz da comunidade. Né? Quando se quer filé mignon, traz um padre de fora que traz uma palavra nova. Que é isso, padre. Entendeu? Mas o arroz com feijão a gente consegue ser, né, na alegria, na tristeza. Padre, na o senhor saúde, é aquele na que nos doença. serve o prato principal todos os dias. Não fosse a presença do senhor lá, a gente não teria o privilégio de ter missa diária na comunidade. O senhor tem noção disso? Mas quem foi que disse que arroz com feijão não é um prato bom? É prato principal, o senhor serve o prato principal todo dia pra gente. Quando se quer alguma coisa um pouco diferente, no caso, né? Porque tem alguns padres que estão historicamente nas comunidades de renovação, que tem todo um traquejo, um jeito. Eu não, sou muito desengonçado para algumas coisas, entendeu? E então a gente faz o possível, o que o padre pode fazer, do jeito que se pode fazer, com as minhas limitações, no caso, né? Mas estamos aqui para o que deve e é. E nós também com as nossas limitações, né, padre? Todos nós somos seres limitados, mas dispostos a fazer a vontade de Deus. E em construção diária, né? Em construção diária com a palavra de Deus, a gente vai buscando cada dia melhorar, enfim, nas nossas limitações. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, que a gente está falando da comunidade, a gente está falando sobre as nossas missões, e a gente tem um recado, né, meu amor? Para dar para as pessoas. Pois é, eu não sei se já estão acompanhando, se não estão, acompanhem no Instagram, @benedictusea. Nós teremos esse ano mais uma vez um musical escrito, dirigido e executado 100% por membros da comunidade católica em adoração. Nos dias 21 e 22 de julho, acontecerá o espetáculo Benedictus, a melhor parte, onde contaremos uma história de uma família que muitos já conhecem, a família de Betânia, Lázaro, Maria e Marta. E com muito amor e dedicação dos nossos irmãos, estaremos lá. Os ingressos já estão à venda. Se eu fosse você, eu não perdia tempo, porque já tem sessão quase encerrando a lotação. Então, por favor, acessem lá o Instagram, @benedictusea, e comprem o ingresso. Vai estar na descrição também. Pode acessar o link, vai estar na descrição. E a gente continua aqui com a conversa com o padre. Deu um parênteses. Só um parênteses pra gente não esquecer também, porque eu lembrei disso, né? Pra gente não esquecer, foi só um parênteses que a gente abriu aqui. Mas temos mais perguntas ao padre. Eu queria deixar o microfone aberto, padre. O que é que o senhor quer falar agora? A gente já está encaminhando para o final. Já apareceu ali o sinalzinho do tempo. Né? Bom, eu queria dizer, né, para vocês que estão entrevistando e para os que vão nos ver, no caso, que a gente, passando por paróquia, né, a gente constrói história, entendeu? Foram 15 anos e meio de caminhada em paróquia, foi razoável. Além da experiência que eu já tinha de paróquias, como seminarista, estagiário, etc., essas coisas todas. Então a gente sente saudades da paróquia, de algumas coisas da paróquia. Mas a gente eu percebo que não me vejo assim mais numa paróquia, né, assumindo como assumir à frente os destinos da paróquia com a responsabilidade que se tem. Na última eu cansei, porque eram muitas atividades e eu construí bastante em Coremas, por onde passei um tempo. Foram 5 anos feito maluco construindo, né? Então fui diminuindo o ritmo, mas eu percebi que eu precisava de um ano sabático e aí foi quando Deus me tangeu para cá. Jamais imaginaria. Eu não queria ir para o sertão, mas depois da oração que eu fiz com o Lourdel, eu fui. Imaginei que eu jamais iria para o sertão. E fui para o sertão, lá me ordenei. Achei que eu era, de fato, um bode sertanejo, como eu sempre digo. Alguns problemas de saúde que eu tinha, de sinusite, rinite, entendeu? Diminuiu bastante esse período que eu passei por lá, a incidência, etc., a alergia que eu tenho.
E aí eu achei que eu não voltasse mais para a capital, mas foi engano. Deus me tangeu para cá novamente. Então, eu estou feliz, entendeu? Vivendo esse tempo com a comunidade. E foi uma das coisas que eu disse para o meu bispo, no caso, quando eu estava vindo, que queria me engajar numa experiência um pouco diferente da paróquia, talvez uma comunidade de vida, de aliança, de consagração e assim por diante. Então, dei esses passos e, graças a Deus, estou feliz, estou bem. Só não veio para um lugar tranquilo, né, padre? Porque lá na comunidade, vira e mexe, acontece um negócio, um ribuliço. Todo dia tem uma bagaceira. Todo dia tem uma festa. Na verdade, mas eu acho que o meu estilo leva um pouco também a isso. Entendeu? E há uma identidade nesse sentido. Com certeza, padre, com certeza. Então a gente sente que, pela idade, a gente já vai se aquietando um pouquinho mais. Mas que eu me adapto a essas realidades, assim, bem tranquilamente. Eu sempre fico dizendo, ô bagaceira. O senhor quer um pouquinho da gripe. Quer um pouquinho de água? Um pouquinho de água, deixa eu pegar uma água aqui pro padre. Deixa eu pegar aqui. Padre, pra gente já ir fechando aqui o programa, tudo, dizer mais uma vez, né, que somos muito privilegiados com a presença do Senhor na nossa comunidade, com essa entrega que o Senhor tem para conosco, com todos os membros em adoração, do privilégio que é ter o Senhor lá todos os dias confessando, todos os dias celebrando a missa. Não tivemos nada disso durante muito tempo, né? Ou tivemos de forma limitada. Então, ter o Senhor lá todos os dias para nós é um privilégio imenso. Eu só posso externar aqui, em nome da comunidade em adoração, gratidão ao Senhor pelo seu sacerdócio servindo a nossa comunidade. E quando falo servindo a nossa comunidade, não apenas nós membros, mas toda aquela comunidade que a gente acaba atendendo também ali na região. Muitas pessoas ali acabam se reconhecendo no Senhor, nessa simplicidade, nesse jeito que o Senhor diz assim, que é arroz com feijão, mas que atinge o coração dessas pessoas e atinge com profundidade. Então, a gente só tem a agradecer ao Senhor, se for possível, né, que o Senhor permaneça muitos anos conosco, porque a sua presença realmente é fundamental. Quando eu vim do sertão, Deus botou uma coisa no meu coração. Deus disse a mim no coração que tinha uma terra. Então, quando eu conheci a Terra da Promessa, quando Eduardo falou da Terra da Promessa, é como que uma explosão de alegrias brotou dentro de mim, como que eu tivesse algumas certezas, né, dessa terra, entendeu? Eu fiquei lembrando da Terra Prometida e aí, né, Deus não falha nas suas coisas. Ele coloca algumas coisas no coração na vida da gente. Então a gente está por ali, realmente são muitas situações. Quase todos os dias eu tenho solicitações para atender em hospitais, membros da comunidade ou conhecidos da comunidade, entendeu? De pessoas da comunidade, atender em hospitais, entendeu? Com a Sagrada Unção. Até no período da pandemia, vamos dizer, quando praticamente nenhum padre se atreveu a ir, eu ia muitas vezes. O senhor vai, eu digo, vou. Entendeu? Eu vou mesmo encapuzado, mas eu vou. Entendeu? São missões que estão aí a colher, vamos dizer, algumas situações mais difíceis, de Ezequias, que às vezes a presença do sacerdote, as confissões, as coisas todas. Então, isso me deixa muito feliz e muito alegre por poder participar dessas coisas todas, né? E me dá muita satisfação. Então, o padre se sente bem quando ele é realizado no sacerdócio com
trabalhos nesse sentido de atender o humano. Eu quero mais. Talvez, eu não sei, o lado que eu disse ao meu bispo, né, que o meu lado samaritano estava um pouco fraco. Talvez, quando tiver mais padre na comunidade, quando for ordenado, entendeu? Me dedicar a alguma coisa mais nesse sentido, mais da caridade, mais próximo a algumas coisas assim. Tá certo? Então, as demandas são grandes. Por enquanto só tem um padre, né? A messa é grande, os operários são poucos. Assim, mais qualificado nesse sentido de ter o ministério ordenado como padre. Mas uma hora a gente chega lá. Chegamos sim. Eu acho que quando a Terra da Promessa tiver mais condições construídas, entendeu? Talvez, de repente, né, eu consiga morar na Terra da Promessa, entendeu? Eu não sei, é uma coisa assim que está em vista, né? Que você vai ficando mais velho e vai sentindo mais dificuldades para você estar se locomovendo para aqui, para ali, para acolá, para você morar sozinho e tomar conta da sua vida, né, suas coisas, lavar, passar, ajeitar uma coisa. Eu tenho o auxílio da minha família. Até quando Deus vai me dar o que eu estou tendo agora, não sei até quando. Mas essas coisas são limitadas. Uma hora vai faltar, uma hora a gente vai ser preciso sair de um canto para outro, entendeu? E isso aí eu acho que é consequência da caminhada. Isso. Vai amadurecendo, uma hora a gente deverá morar na comunidade mesmo, né? Para ter mais plenamente o padre. Olha que bênção, né? Olha que bênção. Então, padre, só agradecer mesmo, faço das palavras da Yane a minha, tá? Muito obrigado, gratidão. Gratidão pela sua dedicação do sacerdócio e gratidão por estar na nossa comunidade, sendo um oblato em adoração, né? Beneditino em adoração. Obrigado, gratidão. E agora a gente tem mais alguns recados para dar, que é o seguinte: para você acompanhar tudo o que acontece na comunidade católica em adoração, segue o Instagram @emadoração, segue o Instagram alegriadoamor.br, @alegriadoamor.br. Nós estamos com o podcast no YouTube, no Amazon Music, na Apple Podcast, no Spotify. Pode acompanhar em todas as plataformas, todas as quintas-feiras, às 19h30, certo? Então, quero agradecer a presença de você que está nos escutando, nos assistindo neste podcast com o Padre Joaquim. E, Padre, muito obrigado, gratidão. Ok. É muita coisa, né? Não, a gente vai estar presente num bocado de coisas aí, né? Isso. Eu quase que brinquei na hora da missa, perguntar, e esse negócio de podcast? É uma comida? Me chamaram para esse negócio, sei lá. Foi hoje isso? Foi. Eu quase brinquei na hora da missa, porque eu esqueci. No finalzinho. Ai, padre, muito... Porque ficou a adoração lá e eu não pude estar presente na adoração, estava aqui. Para poder conseguir equalizar né, a minha vinda para cá. Então foi preciso sacrificar um pouco a adoração de hoje. Mas os diáconos estão lá, com a graça de Deus, vão fazer isso aí. Maravilha. Da bênção do Santíssimo. Coisa boa. Mais um episódio que chega ao final, como o Tiago falou. Segue a gente em todas as nossas plataformas, no Instagram, todos os dias às 8 horas da manhã, no canal no YouTube, no Instagram da Comunidade em Adoração, no Instagram do Diácono Eduardo EA, todos os dias às 8 horas da manhã, partilha da palavra com o nosso pai fundador, com o Diácono Eduardo Henrique. É um momento especial para começar o dia já recebendo uma instrução, uma palavra de fé. Então, se eu fosse você, eu não perdia todos os dias, 8 horas da manhã, com o Diácono Eduardo Henrique, a partilha da palavra. Shalom!